Abra sua Bíblia em Josué capítulo 15, Josué capítulo 15, versículo 18. Hoje o Senhor colocou um tema ao meu coração e eu quero compartilhar um pouquinho que o Senhor ele tem fontes de águas superiores e fontes de águas inferiores. Ele é dono das coisas espirituais, das coisas celestiais, e também é dono das coisas materiais, das coisas terrenas. O Senhor ele é dono de tudo, meu querido, tanto das partes espirituais, tanto das coisas naturais dessa terra, ou seja, fontes superiores e fontes inferiores. Josué capítulo 15, versículo, vou ler do 18. Quando Axa foi viver com Otiniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Versículo 19. Preste atenção. Eu quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dai-me também fontes de águas. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. E você diz glória a Deus. Tome seu assento. Que nem o Senhor colocou no meu coração, querido, esse tema, fontes superiores e fontes inferiores. Esse texto que eu acabei de ler, ele vai retratar um pouco sobre antes Israel, o povo de Deus, entrar na terra prometida. O povo vivia escravo no Egito, já fazia 400 anos vivendo de escravidão. O povo vivia de migalhas no Egito. O povo naquela época, antes de herdar a terra prometida, ele vivia do que os egípcios e o faraó faziam na vida deles. Eles não tinham paz, eles não tinham segurança para nada. Eles sofriam por ser escravos. Esse texto de Josué trata sobre isso, antes do povo entrar na terra de Canaã. Eu quero compartilhar com você algumas coisas interessantes. A Bíblia vai dizer que a terra foi dividida, a terra foi distribuída entre Israel. A Bíblia vai dizer que era a herança de Deus para o seu povo. A Bíblia vai nos orientar que era um resultado da promessa de Deus feita a Abraão. Então Deus fez uma promessa ao povo que um dia eles iam herdar a terra prometida. Só que isso demorou 400 anos para acontecer. E depois que eles foram libertos, eles ficaram mais 40 anos vagando pelo deserto. Então vamos colocar aí 440 anos sofrendo, desejando a terra prometida, mas até então eles não tinham conhecido. Gênesis capítulo 12 vai falar sobre isso. E a Bíblia também vai dizer que Calebe recebeu a cidade de Hebrom. E depois de expulsar os 3 filhos de um gigante, a Bíblia vai dizer, então ele chegou a Debi, a antiga Queriate Sefer. Então Calebe, ele recebeu a cidade de Hebrom, mas só que tinha um impedimento lá. Tinha um problema para ele ser resolvido. Tinha uns filhos de um gigante lá. Só que ele teve que tomar uma decisão. Ele teve que, para ele conquistar aquilo que Deus tinha prometido, ele tinha que o quê? Expulsar aquele gigante daquela terra. E a Bíblia também vai dizer que depois que Calebe expulsou esses gigantes, ele lançou um grande desafio para isso acontecer. Qual foi esse desafio? Em Josué capítulo 15, 16,
vai dizer que Caleb lançou um grande desafio: quem ferir a Queriate Sefé e tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Então Caleb lançou um desafio: quem ferir aqueles gigantes, quem tomar aquela cidade, eu lhe darei a mão da minha filha Axa como mulher. E o interessante é que nós só olhamos as situações que está acontecendo à nossa volta, o problema. Nós damos mais importância ao problema, mais importância ao que estamos passando, do que Deus pode fazer através da promessa que Ele prometeu para aqueles que são dele. Então Caleb, ele fez isso, ele lançou um desafio. E Deus, muitas das vezes, Ele lança alguns desafios para a gente. Ele quer saber até onde Ele pode contar com você. Ele quer saber até onde você pode conquistar aquilo que Ele já te prometeu. E muitas das vezes nós não conquistamos porque nós colocamos um medo exagerado nas coisas. Nós não queremos assumir a responsabilidade de lutar por aquilo que Deus prometeu. Deus, Ele vai nos dar algo, sim, Ele vai dar, mas para isso Ele quer ver pelo menos uma atitude sua para mudar o que está acontecendo. Ele vai querer algo que vai mudar através de você, um caráter, uma coisa que vai tirar de dentro de você, que vai mostrar que você é capaz também. Que ele queria isso. Caleb lançou o desafio. Ele queria ver se tinha algum homem que ia conquistar aquilo que Deus já tinha prometido, porque ele queria extrair alguma característica, alguma coisa boa. E eu quero dizer para você essa noite que Deus, Ele te prometeu, Ele vai cumprir, mas vai ter situações que vai depender de você dar o primeiro passo, de você tomar a primeira atitude. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você passou hoje, mas essa situação que você passou é porque faltou uma atitude, faltou algo que você tinha que fazer e você acabou não fazendo. Foi algo que Deus falou assim: tá aí o desafio. Se você tomar atitude, você vai conquistar, você vai conseguir. Depois que Caleb, ele disse isso, Otiniel apareceu. Então Otiniel, o nome, ele subiu para expulsar os demônios, porque ele tinha uma promessa. Ele sabia das promessas de Deus, que o povo ia herdar a terra prometida. E também o Caleb prometeu a mão da filha dele, aquele homem que subisse lá na terra e tirasse aqueles gigantes da terra, daquele lugar. E Otiniel, ele vai nos ensinar alguma coisa, ele vai nos trazer algumas coisas. Primeira coisa, foi uma experiência negativa para Otiniel. Depois que Otiniel possuía a cidade, a sua esposa descobriu que havia problemas de abastecimento de água. Sim ou não? O texto vai falar. Ela recebeu o quê? Uma terra seca. Tinha problema, não tinha água. Então, ele conquistou, mas ao mesmo tempo tinha algum problema. Talvez você não conquistou daquele jeito que você pensou. Talvez você não chegou daquele jeito que você pensou que chegaria. Mas tem coisas que Deus vai nos dar para a gente melhorar aquele local, melhorar aquela situação. Talvez precisa de um toque seu, de uma atitude de fé sua, para aquela situação mudar a sua volta. Então, Otiniel, ele conversou com a sua futura esposa, Axa, e ela relatou: essa terra que o meu pai deu tem problemas de abastecimento de água. Axa, a Bíblia vai dizer, fez um pedido ao seu pai. O interessante foi muito interessante que ela fez um pedido ao pai dele. Ela já tinha recebido a herança. Ela já tinha recebido aquilo que ele tinha prometido: aquele que subir, tirar o gigante da terra, receberá a minha filha como presente, casamento, alguma coisa nesse sentido. E ele foi, e ele entendeu que ele tinha que fazer uma coisa, ele tinha que mudar alguma coisa. E Axa também fez um pedido ao pai. Então, vamos colocar que se eu e você que somos Axa nessa noite,
Tem algo que você tem que pedir ao Senhor, mas de forma diferente, aleluia. Tem algo que você tem que pedir de forma diferente, fazer de forma diferente, para acontecer aquilo que você espera. E como resposta, Caleb aqui representa Deus para mim, para você. Lhe deu uma resposta e forneceu, liberou fontes de águas superiores e fontes inferiores, aleluia. O nosso Deus é bom, Ele dá mais do que nós pedimos, querido. Talvez você está reclamando do que você tem, mas se você pedir da forma certa, da maneira certa, Ele vai te dar mais do que você pensa, mais do que você imagina. Vai ser fontes de águas superiores e inferiores, ou seja, vai ser bênçãos superiores e inferiores, bênçãos sobrenaturais e imateriais para a sua vida. Deus tem para mim e para você. Mas nós temos que saber entender o tempo de Deus. Nós temos que entender que não é de um dia para o outro, é um processo. A Bíblia vai dizer que o povo ficou 400 anos vagando no deserto. Já reparou que crente não sabe esperar? Já reparou que crente quer para amanhã? Imagine se fosse no tempo de Israel no Egito, 400 anos escravos, 400 anos perambulando lá no Egito, 400 anos sofrendo. Mas eles acreditavam que Deus tinha uma promessa para libertar eles e levar à terra prometida, aleluia. Então eu quero dizer uma coisa: a promessa de Deus não morre. Pode passar 1 ano, 2 anos, 400 anos, se for para se cumprir, vai se cumprir na minha vida e na sua vida, aleluia. Não se desespere. Ah, Senhor, eu quero a minha cura, não acontece, eu estou orando, eu estou buscando, eu quero a porta de emprego aberta, não está acontecendo, eu estou buscando, estou orando, estou subindo um monte, estou orando em casa, estou fazendo propósito e não está acontecendo. É porque Deus está aperfeiçoando alguma coisa em você e em mim. E quando Deus aperfeiçoar, Ele vai te dar fontes superiores e fontes inferiores, aleluia. Deus vai dar, querido. E eu quero falar um pouquinho do lado espiritual disso. Nós, os seres humanos, vivemos em 2 mundos, sim ou não? Todo ser humano, crente ou não crente, vive no mundo natural e no sobrenatural. Nós, seres humanos, vivemos dos 2 lados. Quando nós estamos aqui, nós temos e queremos sentir a presença de Deus, sim ou não? O que é esse lado fala do nosso lado espiritual, sobrenatural. E quando nós estamos nos nossos afazeres, no nosso trabalho, com nossos filhos, nós estamos vivendo o lado natural da vida. Porque Deus, Ele é soberano tanto do lado espiritual quanto do lado natural. E nós temos que entender isso. Isso nos leva para a consideração da alma e do corpo, sim ou não? Nosso corpo é um corpo natural, a nossa alma é uma alma espiritual. Então Deus, Ele sabe fazer o que tintim por tintim certinho. Ele sabe fazer o que eu e você entendemos, que nós vivemos em 2 mundos, o natural e o espiritual. E você tem que entender, quando você está aqui na igreja, que você tem que buscar fontes superiores, ou seja, o lado espiritual. Porque quando acontecer no lado espiritual, vai acontecer no lado material. Então você não pode entrar num culto desse natural. Você não pode entrar aqui no culto desse achando que Deus não vai mudar a sua história. Você não pode entrar na casa do Senhor achando que é natural, não, querido. Você, quando entra por essas portas, você tem que liberar o espiritual. Você tem que buscar as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas celestiais, aleluia. Porque quando nós estamos lá fora, quando nós estamos no mundo, nós estamos fazendo as coisas naturais. E porque quando nós entramos aqui, nós queremos ser natural com um Deus sobrenatural. Como que nós vamos conseguir a nossa cura? Como nós vamos conseguir a nossa porta aberta se nós não buscamos primeiro o espiritual? A Bíblia vai falar: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Mateus capítulo 6. Então primeiro o reino de Deus,
e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, o natural e o sobrenatural andam junto. Mas a partir do momento que você entra nesse ambiente que é espiritual, céus e terra estão se moldando, céus e terra estão se abrindo ao seu favor, a sua adoração. Quando você adora, a sua adoração está chegando lá no seu parente. Quando você adora, a sua adoração através de Deus vai chegar lá na sua casa. A sua adoração pode mudar a situação, querido, porque Deus está vendo que você está buscando em espírito e em verdade. Mas se você, eu e você entrar aqui pensando na conta que tem para pagar, num cartão de crédito, na conta de água, na conta de luz, querido, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus. E as promessas de Deus não vai se cumprir, porque nós estamos tão carnais, nós estamos tão pecadores, que nós não conseguimos mais sentir a presença de Deus. Eu quero te dizer essa noite, busque as fontes superiores primeiro, que Deus também vai te dar as fontes inferiores. Ela pediu, Caleb deu para a filha dele um presente de casamento, deu as terras, e ela queria, não pai, quero algo mais, eu sei que o Senhor pode me dar mais, eu sei que o Senhor tem algo mais para mim. E Caleb, como pai, e pai não dispensa o filho de mão vazia, deu fontes superiores e inferiores. Então nós temos que buscar essas fontes superiores, o que? Os dons espirituais, buscar os dons de Deus, domínio próprio, mansidão, buscar os 9 dons de Deus, falar em línguas, profetizar, curar. Isso é as coisas espirituais em Deus, e nós ficamos retidos nas coisas naturais. Eu vou repetir isso muitas vezes, porque Deus me trouxe aqui essa noite para falar para algumas pessoas que estão buscando só fontes inferiores, mas Ele quer dizer que Ele tem fontes superiores nele. Eu não sei que tipo de palavra você veio buscar essa noite, mas Deus quer derramar fontes superiores sobre a sua vida. Eu não sei que nível de espiritualidade você está andando, eu não sei que nível de fé você está acreditando nas coisas de Deus, mas Deus manda te dizer: busque o meu reino e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não vai faltar o pão sobre a sua mesa, você não vai deixar de pagar a sua água, a sua luz, o seu cartão, mas Deus está te alertando essa noite: busque a fonte de água viva que é Jesus. Ele é um rio, Ele é a fonte. E Deus está falando para algumas pessoas que estão andando muito no natural: se entregue, mergulhe no sobrenatural de Deus. Não deixe nada e ninguém tirar esse lado espiritual que eu e você temos. Não deixe que a carne fale mais alto que o espírito. Não dê mais lugar para a carne do que você dá lugar para o espírito. Se você entrou na casa do Senhor, você tem liberdade para adorar, para gritar, para rodar, para dançar, para fazer aquilo que o Espírito está dizendo para você fazer. Só que nós entramos aqui, bispa, achando que é só mais um culto, é só mais uma quarta pau. Não, Deus tem fontes superiores para derramar, querido. É só você pedir, é só você pedir: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, Senhor, me dá dom de língua, Senhor, me dá dom de profetizar, Senhor, me dá aquele dom. Só que nós somos carnais, querido. Mas eu quero te dizer essa noite: busque as fontes superiores, em nome de Jesus. A alma se relaciona com as fontes superiores, querido. E o nosso corpo, que nem eu falei, com as inferiores. Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua alma? Está se relacionando com o Espírito Santo? Está se relacionando com as coisas do céu? Ou você está andando no corpo, ou seja, na carne, só fazendo as coisas inferiores, só buscando as coisas materiais? Eu venho para a igreja porque Deus vai me dar a porta aberta. Não, Deus vai te dar, querido, vai. Mas primeiro, quando nós entrarmos aqui, nós temos que buscar as fontes superiores dele. Buscar, não só aqui dentro, mas lá fora, ser o mais espiritual possível. Profetizar na vida das pessoas. A pessoa está com câncer, está doente, fala: não, em nome de Jesus você vai ser curado.
Ah, tá nas drogas, em nome de Jesus você vai ser liberto. É isso que Deus espera de mim e de você. É isso que Deus quer essa noite de mim e de você, derramar as fontes superiores para você sair daqui buscando mais Ele, desejando mais Ele, cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo, querido? Então depende de você, peça a Ele, Ele vai derramar fontes superiores sobre você, aleluia. Ah, Levi, eu não tenho isso, fulano fala em línguas, o outro não sei o que, querido. Está aí para quem quiser, é só pedir. Axa pediu ao pai dela: pai, eu quero fazer um pedido. Ele falou: o que você quer? Deus está perguntando: o que você quer? Mas ele está falando das coisas espirituais. O que você quer? O que você vem pedindo? Você só vem pedindo as coisas inferiores, as coisas da carne, a coisa do corpo? Se eu sou um Deus tão grande que eu posso te abençoar nas esferas espirituais, se eu posso te fazer um grande homem, uma grande mulher nas esferas espirituais, te usar, e você fica aí buscando só as coisas inferiores, só a porta aberta, eu vou para o culto porque eu vou conseguir meu emprego novo, eu vou mudar de setor, eu vou mudar o meu casamento. Não, querido, o Senhor, Ele tem fontes superiores essa noite, em nome de Jesus. Na condição de servo de Deus, lidamos com dois tipos de bênção. Por um lado, temos as bênçãos espirituais e por outro as materiais. Sim ou não? Foi o que eu estou falando desde o começo. Já estou pulando o meu esboço aqui. Aleluia. É isso que Deus tem para mim e para você essa noite. Bênção tanto do lado espirituais quanto do lado dos materiais. O que você está buscando mais? O que você está pedindo mais? Porque tem gente, querido, que é oportunista. Tem gente que pensa que vai enrolar Deus. Tem gente que pensa que vai enganar Deus. Deus sabe a intenção do meu e do seu coração. De Deus ninguém se esconde. De Deus ninguém se oculta. Ele sabe o que você veio buscar essa noite. Se você veio buscar as coisas sobrenaturais, buscar mais se encher da presença dEle, buscar adorar Ele, exaltar o nome dEle, Ele vai fazer nas coisas materiais. Pode ter certeza disso, que Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. E é isso que Ele quer da minha vida e da sua. O texto cita, querido, em primeiro, as fontes superiores, porque ele poderia citar as fontes inferiores. Não, porque Deus quer que nós busque sempre o lado espiritual. Fala para o seu irmão: busca o lado espiritual, se encha do Espírito Santo, profetiza hoje, você vai ser cheio do Espírito Santo. Deus vai derramar fontes de águas superiores. Nosso Deus é um Deus grande, poderoso. Então não deixe de buscar. Que nem eu falei, Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. A necessidade de estabelecermos prioridade na vida. Há necessidade de estabelecermos prioridade na nossa vida. O que você está dando mais prioridade? Para as coisas de Deus? Parabéns, é isso mesmo. Está no caminho certo. Você vai arrebentar, igual o bispo fala. Você vai arrebentar, meu. Onde você estiver, você vai arrebentar. Vai acontecer o sobrenatural na sua vida. Mas o que você está buscando mais? Qual que você está dando mais ênfase? O que você está dando mais ênfase? O que você está buscando mais? E Deus quer que nós estabelecemos prioridade na nossa vida espiritual. Orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra. Eu também. Deus quer isso de mim, porque a primeira palavra é falar conosco, para depois falar com a igreja. Então Deus quer que eu busque mais as coisas do céu, as coisas do reino. Faça mais pelo reino, faça mais pela igreja, que com certeza Ele vai me abençoando nas coisas inferiores, nas coisas materiais. Talvez você entrou essa noite aqui, querido, só querendo de Deus coisas materiais, mas eu estou te falando que Ele vai liberar coisas espirituais sobre a sua vida. Ele vai derramar dom. Você que não prega, você vai pregar. Você que não canta, você vai cantar. Você que não dança, você vai dançar. Você que não toca, você vai tocar em nome de Jesus. É isso que Deus quer da minha vida e da sua, querido. É isso que Ele pede de mim e de você.
Jesus ensinou que a vida é superior ao alimento. A nossa vida é superior que o alimento. E o corpo é superior ao vestuário, sim ou não? O corpo é superior ao vestuário e a vida é superior ao alimento, sim ou não? Então, outra comparação, o que você está dando mais valor? O que você está mais buscando em Deus? O que você está fazendo mais em Deus? O que você está dando mais valor para Deus? Ou você está deixando Deus de segundo plano? Eu sou instrutor de autoescola e hoje eu estava falando com um aluno e ele disse que é crente, é evangélico. Eu falei, legal, que bom. Só que o interessante é que ele, a família dele, querido, eles vão para festas do mundo como uma coisa mais natural dessa terra. Eles fazem algumas coisas do mundo como fosse assim, não, Deus fala que pode beber, mas não pode se embriagar. Eu falei, Deus fala que pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo. E o interessante é que ele falou na minha cara, não, a gente, lá o meu pai bebe, e nós estamos na igreja e sobe no altar. Eu fiquei assim, não acredito. Eu falei, irmão, todo respeito, o seu pai está pecando contra o Espírito. Se você não tem testemunho, se você não tem algo espiritual para passar, por que você sobe dessa forma? Eu falei para ele. Aí ele falou, minha mãe tem tatuagem, nada contra, não sei o que, a Bíblia não fala que não pode tatuar, querido. Aí eu entendi, foi na hora que Deus falou. Está buscando as coisas naturais, está buscando as coisas carnais, e não está buscando as coisas do reino de Deus. Na hora o Espírito Santo falou. Ele falou para mim assim, pode falar para ele que ele pode fazer tudo isso daí, a família dele pode fazer tudo isso, pode subir no meu altar, pregar, cantar, mas eles não vão entrar com nada disso no céu. Porque, irmão, Deus não compartilha com o pecado, Ele perdoa o pecador. Aí eu falei, misericórdia, Senhor. Eu falei, querido, ainda bem que Deus nos perdoa, ainda bem que o Senhor é fiel para nos perdoar. Mas não pense que Deus não está vendo, não pense que Deus estão brincando com Deus. Aí Deus falou que, filho, eles só estão andando no natural, eles não estão entendendo a minha palavra, eles não têm o Espírito para entender a minha palavra, eles não estão buscando fontes superiores que eu posso dar. O lado espiritual, eles estão no lado carnal, no lado letra. Então quando nós andamos na carne, quando nós estamos vivendo muito no mundo, o mundo vai nos abraçar, querido. O mundo vai fazer você fazer aquilo que ele quer, o diabo fazer aquilo que ele quer, e você vai falar, não, a Bíblia não condena, a Bíblia não fala isso, Jesus não sei o que. Meu Deus do céu, fala misericórdia. Misericórdia, irmão. Nada contra, mas só que Deus me ensina. Se Deus me libertou de um vício, como que eu vou falar, não, eu bebo só um gole, ou eu só saio um pouquinho, só escuto uma música aqui? Não, as coisas de Deus não se misturam com as coisas do mundo. Desculpa eu te falar isso. E eu conversando com aquele rapaz, falei, querido, não é assim, a palavra de Deus não é isso, você está entendendo errado. Vocês pegam um versículo e está isolado, que é falar que pode beber, que pode ouvir música, que pode ir para balada e achar que pode subir no altar e fazer a mesma coisa. Misericórdia. E ele começou a entender. Ele não, realmente. Então eu falei, se arrependa, fala para sua família se arrepender, que o Senhor é fiel para te perdoar. O Senhor tem coisas boas para você, em nome de Jesus, amém? A Bíblia vai dizer, bem-aventuradas as pessoas que têm o bom senso de sobrepor as coisas espirituais às terrenas. Coisas espirituais às terrenas. Então você é um bem-aventurado se você está sabendo separar as coisas do mundo e as coisas do céu, as coisas de Deus. Você é um bem-aventurado. Fala para o seu irmão, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado, pode falar. Eu e você, quando nós estamos aqui, querido, é isso que Deus fala para mim e para você, bem-aventurados, porque nós estamos aqui buscando as coisas do céu, as coisas superiores, as fontes superiores. Quantos estão aí fora, aí diz que não, eu sou crente, eu não sei o que,
Querido, não mistura as coisas. Nós precisamos se converter todos os dias, pedir perdão todos os dias. Amém? Já estou terminando. Exemplos de pessoas que puseram as bênçãos espirituais acima de materiais. Quando Deus deu a oportunidade de pedir o que quisesse a Salomão, Salomão pediu sabedoria. Sim ou não? Vou repetir. Quando Deus dá a oportunidade para mim e para você de pedir algo, não peça primeiro material, peça bênçãos espirituais. Salomão pediu sabedoria, aleluia. Peça sabedoria. Faça igual Salomão. Salomão não pediu mais riqueza, Salomão não pediu isso, não, ele pediu sabedoria. Senhor, me dá sabedoria, aleluia. Me dá entendimento, Senhor. Me dá mansidão, me dá domínio próprio. Me dá amor ao próximo. Que isso é coisas do céu, querido, para a minha vida e para a sua. A mulher do fluxo de sangue, ela recebeu em primeiro lugar a salvação e depois a saúde. Vai, a tua fé te salvou. Depois ela foi curada. Então, peça primeiro as coisas sobrenaturais. Peça a sua salvação. Peça a salvação em Deus. Que Deus vai te abençoar naquilo que você mais precisa. Se é uma dor, Deus vai te curar dessa dor. Se é uma porta de emprego, Deus vai te dar uma porta de emprego. Se é melhorar no seu casamento, Deus vai melhorar o seu casamento. Se é tirar o seu filho das drogas, Deus vai tirar os seus filhos da droga. Mas peça as coisas sobrenaturais. Abraão foi superior a Ló porque valorizou as coisas espirituais. E em consequência, sempre foi um homem de altares, aleluia. Abraão era um homem de altar. Abraão construía altares a Deus, ou seja, ele priorizava o altar de Deus. Será que você está priorizando o altar de Deus? Será que você está dando ênfase às coisas de Deus mesmo? O altar de Deus está na presença de Deus? Ou você está priorizando as coisas do mundo, querido? Igual aquele rapaz priorizando as coisas do mundo, depois querendo priorizar as coisas de Deus. Ninguém barganha com Deus. Você está mais construindo altar para Deus ou está construindo altar para o mundo? Você está fazendo mais para Deus ou está fazendo mais para o mundo? Como anda a sua vida? Como anda o altar que você está construindo para Deus? Como anda a vida que você está tendo em Deus? Porque uma pessoa olhar para mim e falar que pode beber, irmão, doeu na alma. Falei, misericórdia, Senhor. Que pode se beber e está tudo certo, a Bíblia não condena. Eu falei, misericórdia. Falar que pode tatuar, falar que pode estar em festa. Querido, eu falei para ele, nós somos nação santa, sacerdote, nação santa, sacerdote real, povo escolhido. Falei, a gente tem que se colocar no nosso lugar. Ou nós vamos lá para ganhar as vidas para Jesus, ou nós ficamos com as coisas de Deus, ou nós se envolvemos nas coisas de Deus, em nome de Jesus. Eu quero concluir. O ministério de louvor pode subir. Eu quero enfatizar, querido. Você está construindo mais altar para Deus ou para o mundo? Você está buscando mais as coisas de Deus ou as coisas do mundo? Mas Deus está te dando a oportunidade de você entregar agora a sua adoração, de você buscar as coisas em Deus agora. Eu não quero que você peça nada. Fique sob seus pés. Eu não quero que você não peça nada nas coisas materiais, mas peça os dons espirituais. Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me dá sabedoria, me batiza com línguas estranhas. Eu quero sentir mais da tua presença. Eu quero ser mais usado por ti. Eu quero fazer mais por ti. Se entregue na presença do Senhor, querido. Busque agora, você tem uma oportunidade única de pedir a Deus aquilo que você quer. Você está aqui, Deus quer derramar fontes superiores, ou seja, os dons espirituais sobre a sua vida. Qual é o dom que te falta? Levi, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Peça a Ele, que Ele é fiel. Peça no nome de Jesus. Salomão pediu sabedoria. A mulher recebeu salvação. Abraão era um homem de altar, diferente de Ló. E Deus está te perguntando: o que você quer dele?
Quantos querem o Espírito Santo aqui? Quantos querem as coisas do céu aqui? Então depende de você, é uma decisão sua. Você tem que pedir: Senhor, me faz como Axa. O Senhor derramou fontes superiores e fontes inferiores, Senhor. Eu quero primeiro o superior, que eu sei que o inferior vai acontecer, a material vai acontecer, mas eu quero ser mais espiritual em Deus. Eu quero buscar mais as coisas de Deus, os dons de Deus. Eu quero ser mais, eu quero que a chama acenda no meu coração. Eu quero que essa chama queima dentro de mim, que é a tua presença. Eu quero que essa chama venha me invadir de uma tal maneira. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, que através do Espírito Santo eu vou saber que eu estou andando no caminho certo, eu estou buscando, fazendo as coisas certas. Senhor, eu quero me esvaziar. Fala para Ele: se esvazia de você e se encha do Espírito Santo. Porque não tem como uma casa, uma pessoa ocupar o mesmo lugar, um corpo ocupar o mesmo lugar. Ou você dá lugar para Deus, querido, ou você vai dar lugar para o mundo. Ou você busca as coisas espirituais, ou você vai ficar buscando as coisas naturais. Peça a Deus, se esvazie de você, se esvazie, querido. Peça: Senhor, me encha, Senhor, com o teu Espírito, me guia no teu Espírito, me encha, Senhor, com a tua presença. Eu quero tanto a tua presença, eu quero mais da tua presença, eu quero mergulhar na tua presença, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Senhor. E você vai transbordar para fora. Deus quer derramar fontes superiores, querido. O ministério de louvor vai louvar agora, e você vai orando ao Senhor. Não importa quem está do seu lado. Talvez você está precisando desse momento de se encher do Espírito Santo, pedir mais dele, buscar mais dele. Se entregue, querido. Não resista à presença de Deus. Se você pensar: vão pensar o que de mim? Não, querido, Deus não quer pensar nada de você. A pessoa não quer pensar, é você e Deus. Talvez você está andando uma vida tão carnal e Deus quer ter um relacionamento profundo com você. Talvez você está fazendo tanta coisa carnal e Deus quer derramar o sobrenatural sobre você. Talvez você entra todo dia por essas portas e não sente a presença de Deus, mas Deus quer te encher da presença dele essa noite. Deus quer fazer o sobrenatural sobre a sua vida, aleluia.